Shalom, queridos, graça e paz. Aqui é o apóstolo Luiz Fernando. E nós vamos falar hoje sobre a unção do Senhor Espírito Santo. Um texto muito conhecido da igreja está lá em Lucas 24, 49, que também faz menção ao livro de Atos, capítulo 2, aonde o Senhor Jesus disse assim: eu vos enviarei a promessa do meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com esse poder. Os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo quando Jesus sopra sobre ele. Jesus libera essa atmosfera sobre eles e eles começam de dois em dois viver sinais, prodígios, maravilhas. Eles começam a trazer testemunhos de coisas incríveis que estavam acontecendo. E a Bíblia diz que, mesmo assim, o Senhor falou: fique em Jerusalém. Sabe o que era ficar em Jerusalém naqueles dias? Aqueles dias estavam acontecendo uma grande festa. Mas Jesus reuniu eles no cenáculo, em um lugar privado, um lugar mais silencioso, para que aquilo que o Pai havia de liberar viesse sobre eles. Então entenda uma coisa: sobre a sua vida existe uma promessa. Você precisa alcançar e viver essa promessa em Deus. Existe um lugar específico. A nossa Jerusalém, o nosso lugar específico, é o nosso quartinho de oração. É o lugar onde convidamos a presença do Senhor Espírito Santo para vir. É onde puxamos uma cadeira e pedimos que Ele venha. E de fato Ele vem. E enche todo aquele ambiente. A Bíblia ainda diz assim: até que do alto sejais revestidos de poder. Então eu preciso entender que eu devo ficar nesse secreto. Por mais que o Espírito Santo more aqui dentro, eu preciso ficar nesse local. Até que eu perceba que do alto eu estou sendo revestido de poder. Eu estou sendo capacitado por Ele. Amém? Mais um texto aqui, Atos capítulo 8, verso 6 diz assim: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu muita atenção ao que ele dizia. O primeiro texto nós falamos que existe um lugar, um ambiente, e devemos ficar nesse ambiente até que o poder venha. Aqui o texto já fala de Filipe, que já havia saído desse ambiente de relacionamento. Ele já havia estado com os apóstolos, já havia recebido imposição de mãos. Romanos capítulo 1, verso 11. Cremos que a unção, os dons, o poder, a autoridade é liberado por imposição de mãos. Mas aqui Filipe, ele consegue atrair a atenção de todos. Todos conseguem parar para ouvir o que ele fala. E isso devido aos sinais também que acompanhavam o ministério dele. Isso foi uma promessa que o Senhor falou apenas para os discípulos lá em cima, em Atos. Que o Senhor acompanharia a mensagem deles com sinais. E nós vemos aqui uma ordem progressiva. Quando eu entendo que há uma promessa sobre mim, quando eu entendo que há uma liberação, há algo do céu que vai descer sobre a minha vida, e eu entendo que há um ambiente específico. Queridos, entenda que Deus não levou eles para dentro de uma igreja. Deus não levou eles para dentro de um culto. Mas Deus levou eles para dentro de um lugar onde aquilo que tem que ser liberado seria liberado. Eu louvo a Deus pelas igrejas, amo as igrejas, amo os líderes religiosos. Mas eu preciso entender, querido, que existe mais em Deus. Existe mais. A igreja ela tem orientado, tem direcionado. Estamos aqui hoje por causa da igreja. Mas o Pai, ele fala de um lugar secreto. Um lugar onde ele se relaciona. Nós estamos na igreja para ter comunhão com os irmãos. Estamos na igreja pelo partir do pão. Mas é no lugar secreto que ele começa a nos encher e nos capacitar. E eu quero dizer para você que até mesmo nesse local secreto pode passar duas coisas sobre você. Duas identidades, na verdade. Uma identidade de Marta e uma identidade de Maria.
Lembra das duas? Uma estava desesperada, queria fazer tudo para Jesus, queria trabalhar para Jesus, queria servir Jesus com o melhor que ela tinha. Mas a outra senta aos pés do Senhor e ouve. E Jesus vai dizer que aquele que recebeu a maior porção foi aquela que se assentou. Eu preciso entender, querido, que antes de fazer, eu preciso entender o que eu vou fazer. Antes de pegar uma máquina simples de costura e costurar talvez um bordado simples, eu preciso entender como ela funciona. Eu preciso entender qual o tempo, qual o momento, qual a demanda. Marta e Maria. Marta estava desesperada, mas Maria entendeu que antes de fazer ela tinha que ouvir. Ela tinha que estar no secreto, tinha que estar aos pés do Senhor. Olha que chave maravilhosa. Vamos reunir os textos um pouquinho. Há uma promessa chegando. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Oremanto, cople for que me depleia manto. Há uma promessa vindo. Alaite obian depleia manto forque. Há um lugar específico no coração do Pai. Lembra no dia que o Pai levava Adão? As pessoas acham que o Éden era o jardim, não é. O Éden era a terra. E a palavra Éden fala de delícias, lugar de prazer, um lugar agradável. Por mais que a terra era um lugar agradável, Deus ainda levava eles para um lugar surpreendente. E o que Deus quer fazer com você é isso, tirar você do lugar que você julga ser agradável, ser bom, e colocar você num nível de profundidade, aonde você viva a promessa dele e receba o poder dele. Eu vou ler mais um texto para os irmãos aqui. O texto está no livro de João, capítulo 4, verso 48. Se você quiser abrir sua Bíblia, João 4, 48. Diz assim: Então Jesus lhe disse: Se não vides sinais e prodígios, de modo algum vão crer. Queridos, os sinais e milagres são fundamentais no Evangelho. A unção faz com que a palavra que você está pregando seja viva. Com isso, quando pregamos, os enfermos são curados, a unção flui e milagres acontecem. Lembra do que Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5? A minha mensagem, a minha pregação não consistiu somente em palavras persuasivas de conhecimento humano. É bom ter conhecimento e faz parte ter conhecimento. Mas Paulo diz que consistiu em sinais, manifestação do poder e da glória. Queridos, para mim, eu tenho que Paulo foi quem escreveu a carta aos Hebreus, devido ao nível de profundidade de revelação, ao nível de conhecimento que ele tinha. Então vamos lá. Jesus, ele liberou uma palavra sobre a sua vida, uma promessa. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida. E há um lugar específico que ele quer que você vá. Um lugar de encontro. Um lugar secreto. Pode ser o seu quarto de oração. Pode ser um lugar tranquilo. Você vai colocar um fundo musical. Você vai colocar um louvor que esteja tocando o seu coração. E você vai começar a amar Jesus. Você vai se render a Ele. Lembra do que Ele falou? Aquele que não se fizer como criança, de modo algum pode acessar o reino do céu. Quando você chega diante dEle, com humildade e simplicidade, quando você chega diante dEle não tendo, não sendo, só dependendo dEle, a Bíblia diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Eu sinto no meu espírito, querido, que Deus ele quer te levar de volta para o caminho do Éden, o caminho do jardim, te conduzir novamente para entrar nessa atmosfera e nessa dimensão. Foi o homem que ocasionou a saída do jardim, e Deus tirando eles para fora não foi punição, foi para guardar eles. Consegue imaginar um homem, um eterno pecador? Porque Cristo até então não havia se revelado para salvar a humanidade.
Então preste atenção, você vai para o seu lugar de oração, vai colocar um louvor, um fundo musical, você vai se render a Ele, você vai se fazer como criança diante dEle, adorando o Espírito Santo, adorando Ele, e aí nós vamos para um treinamento, uma técnica, que os grandes avivalistas fazem e não falam como que é. Marcos capítulo 7, verso 34, a Bíblia diz que Jesus olhou para o céu, suspirou e liberou uma palavra. Queridos, Jesus em Atos 10, 38, era o homem cheio de poder, de unção, de autoridade, tinha tudo sobre ele. Mas havia dias, como diz lá em Lucas, que a unção de cura estava sobre ele para curar. O verbo estava, ele está relacionado ao momento. Ora estava, ora não estava. E eu estou falando de Cristo. Eu estou falando que o poder, a unção de cura estava no nível alto, ao ponto que as pessoas tocavam nas suas roupas e eram curadas. Mas havia dias que a unção não estava tão alta. E ele orou pelo cego 2 vezes. Consegue entender isso? Então vamos lá, você se rendeu a ele. Você gerou um sentimento de humildade e simplicidade. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que eu falo ou eu penso, segundo o poder que em mim opera. Então eu vou começar a gerar no meu espírito uma imagem. O Senhor Jesus Cristo entrando na minha casa. No quartinho de oração, no lugar secreto, a porta está fechada. Eu quero que neste momento você feche os seus olhos. Comece a visualizar Jesus vindo até você. Essa porta, ela começa a brilhar muito e ela se abre. Há uma luz muito branca, muito clara vindo ao seu encontro. E a silhueta do corpo de Cristo começa a resplandecer e aparecer. É neste momento que você está se rendendo a Ele, se humilhando a Ele, adorando a Ele no seu coração, que Ele se senta na cama, coloca você no colo. Consegue ver isso? Tem pessoas que estão chorando agora. Ele coloca você no colo, faz um carinho em você, e Ele olha nos seus olhos e diz: pede-me o que queres. Pede-me o que queres. Eu gosto muito de imaginar isso, eu quero que você veja também. Você olhando para Ele dizendo: Senhor, libera a tua unção sobre mim. Libera o teu poder para me curar os enfermos, para mim viver o meu propósito. Ele olha nos seus olhos e diz: porque tu és o meu filho amado, porque tu és a minha filha amada, eu libero essa unção sobre a sua vida. E Ele vai começar a soprar lentamente em você. Ele começa a soprar no seu rosto suavemente. E agora eu quero que você faça o que está em Marcos 7,34. Você vai suspirar. Só que quando você puxar o ar para dentro, você vai gerar o desejo no seu coração que o sopro que Ele está soprando é o poder dele, Ele está te enchendo. Vamos lá? 1, 2, 3. Puxa o ar. Desejando que essa unção te preencha. Continue gerando humildade, simplicidade. Mais uma vez. 1, 2, 3. Puxa o ar. E a unção já desceu. Puxa o ar de novo, desejando. E a unção já desceu de novo. Mais uma vez. Puxa o ar bem forte. 1, 2, 3. E essa unção desce. Você acabou de acessar o poder dele. E isso é um treinamento. Eu quero que você faça isso. Faça isso 24 horas por dia. Chame essa presença. Chame essa unção. Amém, queridos? Que o Pai te abençoe e libere toda a unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.